A paz do Senhor, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. Para quem não me conhece, o meu nome é Kleber e aqui pregamos a palavra do Senhor como ela é. Amados, hoje vamos falar sobre como vencer o desânimo espiritual. Bem verdade é que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, tempo de pandemia, muita gente tem se encontrado em um desânimo que não tem tamanho. Pois muito bem, vamos falar hoje como vencer esse desânimo espiritual. Mas antes de começarmos a falar aqui sobre essa questão, quero te fazer um pedido. Se inscreva aqui no nosso canal, você que está chegando aqui agora, você que não conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui, nos ajude. E você se inscrevendo aqui, acionando aqui o sininho de notificações em todas, você vai semanalmente receber um vídeo a qual falamos do amor de Deus, a qual pregamos a palavra do Senhor, e assim você vai poder estar adquirindo mais conhecimento das Escrituras Sagradas, e você também vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. Você vai estar nos ajudando. Quando você deixa aqui o seu like, ou o seu comentário, ou você compartilha, o YouTube entende que você gostou desse vídeo, e assim ele indica para mais pessoas, tá bom? Meus queridos, vamos lá. Desânimo espiritual. Quantas vezes nós temos visto pessoas num desânimo que não tem tamanho, a pessoa não tem ânimo para ir para a igreja, a pessoa não tem ânimo de buscar a Deus, não tem ânimo de fazer um jejum, não tem ânimo de orar, de buscar, está perdendo literalmente a fé. Pois muito bem, o que traz esse desânimo espiritual? É comum ouvirmos falar de pessoas que estão sem ânimo de ir para a igreja, e ouvirmos que por causa da fofoca a pessoa ficou desanimada de ir para a igreja, por causa da vida financeira que não vai muito bem, a pessoa ficou desanimada, por causa da vida sentimental a pessoa ficou desanimada. São inúmeros os motivos que ouvimos várias pessoas dando as suas justificativas porque está desanimado de ir para a igreja. Meus queridos, o que diz as Escrituras Sagradas? Quando você pega a sua Bíblia aí na sua casa e você começa a ler, o que diz a Bíblia Sagrada sobre desânimo? Amados, muitas pessoas na Bíblia Sagrada, até mesmo os nossos heróis na fé, passaram por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos a qual pensaram em desistir. Porém, a fé, a oração, o jejum os trouxe de volta, a fé no Filho de Deus. É importante que você saiba disso, que muitos homens também passaram por momentos difíceis e ficaram desanimados, mas não desistiram em momento nenhum. Eu vou dar alguns pontos, alguns conselhos, algumas dicas para você que está passando por esses momentos difíceis, para que você possa superar. Amados, quando você ouvir uma notícia mal, uma notícia ruim, algo que te desmotive, você precisa manter a sua mente naquilo que te traz esperança. E o que é que te traz esperança? É o Senhor, é Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Em Salmos 34:18 está escrito assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então você precisa estar perto do Senhor. E como que você se aproxima do Senhor? Eu vou deixar aqui no card aqui, ó, olha aqui, ó, um vídeo a qual fala sobre jejum. Presta atenção aqui, à minha esquerda aqui, ó, jejum. É uma forma que você tem de se aproximar de Deus. Quando você jejuma, quando você se aproxima de Deus, quando você quebranta o seu espírito, a sua alma, e você se aproxima de Deus, tá bom? Amados, sempre quando alguém está com seu desânimo para baixo, está com seu momento espiritual para baixo, é normal que você ouça dessas pessoas desculpas, é normal que você ouvir dessas pessoas a transferência da culpa, que quando você está passando por problemas difíceis, por problemas conturbados,
quando a sua vida não vai bem, quando você faz planos na sua vida e esses planos não dão certo, é normal que muitas pessoas venham a ficar com a fé para baixo, venham a ficar deprimido, venham a ter um desânimo espiritual gigante. Porém, a transferência de culpa não é uma justificativa. Quantas vezes ouvimos isso de pessoas que estão fracas na fé e tentam justificar a sua fraqueza na fé, o seu desânimo espiritual, culpando isso ou aquilo, esse ou aquele outro, por isso e por inúmeros motivos. Fofoca. Quantas vezes você vê as pessoas justificando que não está indo na igreja por causa de fofoca? Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem que foram para a igreja, principalmente em igrejas menores, as chamadas igrejas pequenas, e ficou desanimado porque ouviu o irmão ou irmã falando mal da sua roupa, das suas vestes, da sua maquiagem, do seu brinco, do seu cabelo? Quantas vezes escutamos isso e aí a pessoa ficou desanimada, não vai mais para a igreja por causa de fofoca? Mas eu quero aqui te falar uma coisa, encosta aqui. Se eu te perguntar qual foi a palavra que o pastor pregou hoje, você vai saber? Pois muito bem. Mas se falarmos do irmão ou da irmã que ficou lá fofocando, você vai saber. Mas se falarmos qual foi a palavra que o homem de Deus trouxe nesta noite, você não sabe, você não lembra, mas da fofoca você lembra. Então isso é uma clássica transferência de culpa. Você quer justificar por que você não está indo para a igreja. Problema financeiro. Quantas pessoas passam por problemas financeiros? O problema financeiro não é uma justificativa justa para você estar desanimado, para você não ir para a igreja. Todo mundo, em algum momento da sua vida, já esteve problema financeiro. Já esteve algum problema, alguma conta que não conseguiu pagar por qualquer motivo que seja. É normal que isso aconteça. Porém, não justifica você não ir para a igreja porque a sua vida financeira não vai bem, porque a sua vida matrimonial com a sua esposa ou com o seu esposo não vai bem. Isso não é justificativo. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada sobre essa transferência de culpa, sobre querer justificar para Deus o porquê que você falhou, o porquê que você desanimou, o porquê que você em algum momento perdeu a fé. No livro de Gênesis, no capítulo 3, bem no comecinho da Bíblia Sagrada, tem uma passagem bem clássica, uma passagem que provavelmente todo mundo já ouviu falar, até mesmo quem não conhece a Bíblia. Se você puder ler o capítulo inteiro de Gênesis, é um capítulo pequeno, é um capítulo que você vai levar aí 2-3 minutinhos para você ler, para você poder entender o que é a transferência de culpa, o que é tentar justificar o seu desânimo, culpando esse ou aquele. No capítulo 3 nós temos a passagem a qual fala sobre a queda do homem no jardim do Éden. Quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, Deus disse de todas as frutas daquele jardim o homem poderia comer, porém da que estava no centro ele não deveria tocar. Porém, como nós conhecemos a história, a serpente enganou a mulher, que deu a fruta para o seu marido e ele comeu. No versículo 12, quando Deus estava passeando no jardim do Éden, como ele fazia de costume, e ele procurou o homem se escondeu, ele pergunta, e veja a resposta do homem no versículo 12: ao que respondeu o homem à mulher, que me deste por companheira, me deu a árvore e eu comi. Aqui é a primeira passagem que nós temos de uma transferência de culpa. Aqui Adão está tentando justificar para Deus por que ele comeu da árvore da fruta proibida. Veja, ele não pensa duas vezes ao justificar porque comeu, que a mulher deu para ele. Vamos lá. Ao que respondeu o homem: a mulher que me desse por companheira deu-me a árvore e eu comi. Ou seja, ele culpa a mulher por ter comido. Porém, Deus deu uma ordem para ele.
que daquela fruta não deveria comer. Aí veja mais outra transferência de culpa no versículo 13. E Deus perguntou à mulher: que é isto que fizeste? E veja a resposta dela. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma transferência de culpa. A mulher se justificando, transferindo a culpa para a serpente. Mas tanto Adão quanto Eva sabia que não podia comer daquele fruto proibido. Aqui nós temos uma clássica transferência de culpa, onde ninguém assume a culpa. Mas Deus tinha dado esse mandamento para eles, que não deveriam comer. Deus os perdoa sim, mas há consequências. Nos versículos seguintes, 14, 15, 16, você vai ver as consequências desse pecado. Primeiro, Deus diz à serpente: será maldita entre todos os animais. A mulher, Deus diz para ela: multiplicarei a dor, terá filhos com dor, será dominada pelo homem e será objeto de desejo do homem. E ao homem Deus diz: a terra será maldita por tua causa. A terra produzirá espinhos e abrolhos, e você, homem, comerá do seu próprio suor. Ou seja, você vai ter que trabalhar para comer. Deus diz mais para a serpente, veja lá no versículo 14, a partir do 14, quando ele diz para ela: andarás se arrastando pela terra, comerás do pó da terra por toda a tua vida, e suscitarei inimizade entre você e a mulher. Porventura conhecemos alguma mulher que gosta de cobra? Aqui nós vemos nessa passagem, amados, exatamente o que não devemos fazer. Se você porventura caiu em pecado, você pecou por qualquer motivo que seja, você não precisa justificar para Deus, tentando enganar a Deus com justificativas injustas, com justificativa que não há justificativas. É esse típico caso aqui de Gênesis 3. Vamos textualizar com 2 Samuel capítulo 12, a qual um homem de Deus, Davi, no capítulo 12, leia na sua casa com tempo, com calma, para você entender. Mais uma justificativa. Quando Davi comete pecado de adultério com Batseba, e ele, pela espada dos heveus, mata Urias, o marido de Batseba, e ele é repreendido pelo profeta. Quando o profeta repreende a Davi, em vez de Davi tentar justificar para Deus o seu pecado, Davi diz, ele se arrepende e diz: pequei contra os céus, pequei contra Deus. Você entendeu a diferença da justificativa de Davi com de Eva e Adão? Davi, ele aceita o pecado que ele cometeu, o erro que ele cometeu, ele reconhece esse erro e pede perdão a Deus. Mas é importante você saber, Deus também o perdoa. Você pode ver a partir do versículo 13 de 2 Samuel capítulo 12, quando ele diz: pequei contra os céus e contra Deus. E Deus diz: não te matarei, você não morrerá. Aqui Deus está dando perdão para ele, porém há consequências. Qual é a consequência? O seu primeiro filho, Deus o rejeita. Você vai ver nos versículos seguintes. Então, meus amados, veja a diferença da justificativa que Davi dá para Deus por ter cometido um pecado e se arrepende, e de Eva e Adão. Então aqui é a transferência de culpa, e o outro que assumiu a sua própria culpa porque ele pecou. Quantas vezes nós ouvimos das pessoas que está fraca na fé dizer: eu pequei. Você está fraco na fé, o que você precisa fazer para você ficar forte de novo na fé? Eu vou deixar aqui no card aqui, olha aqui, vai aparecer aqui, um vídeo falando sobre a fé.
Muitas pessoas dizem: ah, irmão, eu fiquei fraco na fé e eu pequei. E aí eu te pergunto, porventura o pecado, ele é vitamina para fortalecer você que está fraco na fé? O que é a vitamina para te fortalecer na fé? É a oração, é o jejum, é a busca constante, é a campanha, é o monte, é buscar a Deus, é a fé. Não há como você se fortalecer na fé pecando. Se você está fraco na fé, desanimado espiritualmente e você peca, o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais fraco. Veja bem, o que você planta é o que você colhe. Se você está fraco na fé e você peca, você vai colher o quê? O que você planta. Se você está fraco na fé, desanimado espiritualmente, e você faz um jejum, você busca a Deus, você ora, você lê a Bíblia, você vai colher o quê? Vamos ler Gálatas 6:7. O que diz? Pois tudo que o homem semeia, isto também colherá. Então, meus queridos, você que está aí desanimado, você que está fraco na fé, com desânimo espiritual gigante na sua vida, tentando tomar conta do seu corpo espiritual, vamos buscar a Deus. Não é através do pecado que você vai se fortificar, mas é através da oração, do jejum, da busca constante. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha te resgatar, para que Deus venha te tirar desse poço de desânimo que você se meteu e venha restituir de novo a sua vida espiritual. Tá bem? Vamos orar. Ore comigo para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha mostrar um novo caminho, venha resgatar vidas, venha trazer vidas de volta para a igreja, para os seus pés, para o altar. Vivemos um momento conturbado, um momento a qual, não sei que momento você está vendo esse vídeo, mas estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo a qual muitas pessoas passam por problemas. Problema financeiro, talvez seja um dos mais graves que está afligindo a nação agora nesse momento. Problema de saúde, são problemas que antes não estávamos acostumados a passar, mas os tempos são tempos de lutas, tempos de guerra, tempos de aflição, mas que precisamos vencer. Vamos orar? Ore comigo. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, peço a Ti para que Tu venha dos altos céus, abrir os Teus olhos e ouvir a oração do Teu povo. Senhor, abre, Senhor, os Teus olhos e enxerga os Teus servos, os Teus filhos que Te louvam, Te buscam e Te exaltam, Senhor. Abre, Deus, os Teus ouvidos e ouve a oração que o Teu povo tem clamado a Ti, Senhor. O momento em que passamos, Deus, são momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de tribulação, momento a qual, Pai, o Teu povo não estava acostumado a passar por isso, Deus. Por isso, Pai, que erguemos a voz a Ti nesse momento, para Te louvar, Te buscar, Te exaltar e pedir a Ti para que Tu venha dos altos céus ouvir o nosso clamor, Senhor, porque só Tu é Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que onde há um ou dois reunidos no Teu nome, Tu se faz presente. E nós cremos, Pai, que Tu está aqui nesse lugar, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Deus, tantas pessoas passando necessidade, Pai, tantas pessoas passando, Pai, por dificuldade financeira, Deus. Por isso, Pai, que muitas pessoas têm se metido num abismo espiritual sem tamanho, sem fundo, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, porque eu creio que Tu é o dono do ouro e da prata, Deus. Entra, Pai, com providências, Pai, na vida dessas pessoas que estão passando por dificuldade, Deus. Tantas pessoas, Pai, no leito do hospital, até, Pai, sem mais esperança de viver, Deus, mas eu peço a Ti, Senhor, Tu és a nossa única esperança, Pai. Entra com uma providência, Deus, resgatando vida aonde ao homem não há mais resgate, mas somente Tu, Senhor, que é o dono da vida, Deus, pode trazer de volta para a honra do Teu santo e glorioso nome, não para que nenhum homem na terra seja glorificado, mas para que o Teu nome seja exaltado, e todos que vejam o Teu milagre sendo operado, saibam que só Tu é Deus, e não há nenhum outro na face da terra. Amém, amém e amém.
Meus queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar vitória, possa te guiar por caminhos a qual o Senhor, o justo juiz, te guiará. Amém? Deus te abençoe.